Boa tarde, graça e paz a todos os eleitos e abençoados do Pai. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado nesta célula em Graça, aqui no Tejal, em Portugal. Para quem não me conhece, o meu nome é Jorge Graça, representante oficial do Ministério Internacional Graça sobre Graça, em Portugal. Estamos debaixo da liderança apostólica e pastoral do abençoado irmão Cristiano França, que tem a sede internacional no Rio de Janeiro, no bairro Inhoíba, Campo Grande, no Brasil. Hoje vou dar o seguimento uma continuidade de uma série de mensagens que já iniciei já há uns tempos atrás, que é perguntas e respostas em graça. Hoje vamos ver a pergunta número 10, que diz assim: Porquê é que diz que Paulo possui 14 cartas escritas na Bíblia, quando na verdade são 13? O apóstolo Paulo possui 13 epístolas assinadas, que vai de Romanos a Filemão. No entanto, afirma serem 14 suas cartas, pois creio piamente que a epístola aos Hebreus, escrita sem a assinatura do remetente, foram escrita por ele. Ou seja, que a epístola aos Hebreus foi da autoria do apóstolo Paulo. Já a tradição dos pais da Igreja alegam que essa carta sem remetente, mas foi possivelmente, provavelmente, tudo se crê que foi escrita pelo apóstolo Paulo. O que me leva a crer nessa hipótese é o facto de ser Paulo o defensor do abandono das práticas da lei. O tema central da epístola é isso mesmo. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2, vamos ver em casa, vejam em casa, o capítulo 7, versículo 19, o capítulo 8, versículo 4 ao 13, o capítulo 9, do 1 ao versículo 28, capítulo 10, do 1 ao versículo 9. Eu vou repetir. Capítulos 6, do versículo 1 a 2, capítulo 7, versículo 19, capítulo 8, do versículo 4 a 13, capítulo 9, do 1 ao 28, versículo, e no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Existem também algumas características literárias, como por exemplo o facto de Paulo se referir às suas doutrinas como alimento sólido e não leite. Vamos comparar 1 Coríntios 3:2 com Hebreus 5:12. Vamos ver aqui na primeira epístola de Coríntios 3, versículo 2, diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, pois ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. E vamos ver agora em Hebreus, na epístola dos Hebreus. Os Hebreus eram judeus cristãos, versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Ou ainda, vamos ver, também é o facto de Paulo usar o termo imitadores. Vamos comparar a primeira carta dos Coríntios 4:16 com Hebreus 6:12. 1 de Coríntios 4, versículo 16. Que diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E agora vamos ver na epístola dos Hebreus, no capítulo 6, verso 12, diz assim: para que vos não façais negligentes, mas que sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Vamos ver agora ainda as recomendações finais de Hebreus 13, 18 a 25, são bem características de Paulo. Compare, por exemplo, os inícios de Romanos 16:20 e o Deus da paz, com 2 Tessalonicenses 3:16, que diz, ora o Senhor da paz, e com o início de Hebreus 13:20, ora o Deus da paz. Vemos também que Timóteo é citado na epístola aos Hebreus. Vamos ver no capítulo 13, versículo 23. Vamos ver no verso 23 de 13, do capítulo 13, diz: sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual
se vier depressa vos verei. Timóteo foi o grande cooperador e amigo de Paulo, que chegou a chamá-lo de filho. E vamos ver 1 de Timóteo 1,18. Epístola de Paulo ao Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, muito milites por elas boa milícia. Por isso, por tudo isto, posso afirmar com segurança que ser Paulo, o escritor ou o autor da Epístola aos Hebreus. E por hoje é tudo. Termino aqui a palavra. Dou a saudação apostólica, a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, no nome de Jesus. Graça e paz, até para a semana, no nome de Jesus. Amém.